Amém? Diz assim: sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância. Havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por tua graça que é maravilhosa e que nos alcançou. Obrigado, Senhor meu Deus, por esse dia, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Chegamos até aqui por causa de Ti, Senhor, porque o Senhor tem nos cuidado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guiado. Muito obrigado, Senhor, e queremos Te pedir, venha nos abençoar nesta noite com a Tua palavra, venha nos ensinar, Senhor. Abre, Senhor, os olhos do nosso entendimento, para que possamos entender, receber a Tua palavra, Senhor, e praticá-la em nossas vidas, para a glória do Seu nome. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esses versículos, há quem diga que são os mais importantes da Escritura Sagrada, porque vai falar daquilo que Deus fez e explicar aquilo que Deus fez por nós. Como nós já mencionamos desde o primeiro dia, que Paulo vai começar a fazer uma alusão a todos os tipos de pessoas, e ele vai falar da ira de Deus que está contra a humanidade. Ele vai falar no capítulo 2 sobre o justo juízo de Deus, e ele vai falar sobre os judeus e a lei. E agora nesse capítulo, no final dele, ele vai falar sobre a justificação. E o livro todo de Romanos fala de justificação, fala daquilo que Deus fez na cruz do Calvário através de Jesus Cristo. E quando a gente vai lendo e vai estudando essa justiça de Deus, a gente começa a entender como Deus é amoroso. Porque é interessante, né? Quando a gente olha para essa questão da ira de Deus, e daí a gente pensa assim, um Deus irado não tem como ser amoroso, né? Mas é um Deus amoroso que está irado, e esse Deus amoroso irado, Ele prepara algo para que essa ira não nos atinja. E a justificação, irmãos, quando alguém te perguntar o que é justificação, você fala assim, justificação é aquilo que Deus fez por mim, me tornou justo. Deus me tornou justo. E a justificação é algo feito de uma vez por todas. Nós somos justificados e não tem nada que mude isso. Você já parou para pensar que se Deus te declarou justo, não dá para voltar atrás, não é verdade? E quando a gente começa a ler Romanos e ler a palavra de Deus, as cartas de Paulo, a gente começa a entender algumas coisas. Porque justificação, como eu já disse aqui algumas vezes, é um termo tirado do jurídico, da questão de um réu que é julgado, e esse réu é julgado, mas é considerado justo. E o Deus que fez isso e julga é um Deus justo. Mas o réu é alguém injusto. Ele não merece ser livre, ele não merece ser liberto, mas porque Deus é justo e quer justificar, Ele nos declarou justo. Mas para fazer isso, Ele precisou fazer uma série de coisas.
E essa justificação só chegou até nós, não por nós, mas por causa de Deus. Olha que interessante, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. A justiça provém de Deus. E Paulo está falando aqui que ninguém pode ser declarado justo diante da lei, ou pela obra da lei, ou baseando-se na obediência da lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, a lei é que nos mostra que nós somos pecadores. É o espelho, né? Como a gente tem falado repetidas vezes aqui. E a justiça que se manifestou não é uma justiça que provém de nós, mas é uma justiça que vem de Deus. E ela independe da lei. Mas a lei e os profetas testemunharam dela. Então, olha como é profundo e interessante isso. Não é algo inaugurado no Novo Testamento. É algo que já é apontado desde sempre. E quando a gente lê nesse capítulo aqui, que Deus, em sua tolerância, no versículo 25, no finalzinho, em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Você já se perguntou, ou alguém já te perguntou, se as pessoas da velha aliança foram salvas e de que forma elas foram salvas? Alguém já te perguntou isso? Alguém ou você já se perguntou isso? Por exemplo, as pessoas do Velho Testamento foram salvas? E se foram salvas, por que foram salvas? Você já se perguntou isso? Ou alguém já te fez essa pergunta? Nunca? Eu tenho essa pergunta sempre na minha vida, porque assim, peraí, se a salvação é através de Jesus, como que alguém é salvo antes de Jesus? Crendo no Jesus que viria. Então a salvação é sempre em Jesus, e a Bíblia vai dizer aqui que Deus, por sua tolerância, em sua tolerância, deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Por quê? Porque foi se acumulando isso para um dia derramar sua ira. Por exemplo, Moisés creu em Deus, falou com Deus, ouviu a Deus, confiou em Deus, viu a terra longe. Abraão almejou ver esse dia, Jesus vai falar. Então, Abraão creu em Deus. E no capítulo 4 vai falar sobre isso, que isso lhe foi imputado como justiça. Então, esse crer no Cristo profetizado, e é isso que a Bíblia vai dizer aqui, que essa justificação, ela independe da lei, mas a lei e os profetas testemunharam delas. E quando a gente pensa nas Escrituras Sagradas, as Escrituras Sagradas estão o tempo todo apontando para Jesus. Então a mensagem da Bíblia, ela é sobre Jesus. A mensagem, a palavra de Deus é sobre o Cristo, é sobre aquele que justifica, aquele que viria e receberia em seu corpo a ira de Deus. É Ele que traz a salvação, tanto a nós do Novo Testamento, como aos antes do Antigo Testamento, que creram em Jesus, creram na promessa. Eu acredito assim que os profetas, irmãos, por exemplo, Isaías que profetizou, e foi o profeta considerado messiânico, que falou do Emanuel, do Deus conosco, que falou da virgem que conceberia e daria à luz um filho, e vai falar que ele seria um maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, e vai falar que quem deu crédito à nossa pregação, a quem foi imputado o braço forte do Senhor, porque ele veio como um renovo, e vai falando, eu imagino Deus revelando isso no coração deles, e a esperança deles de almejar e de alcançar esse dia, de ver esse dia. Tanto é que você vai ver Simeão quando Jesus nasce, a alegria de um idoso de tomar Jesus nos braços e falar assim: agora Deus pode despedir em paz o teu servo. Aleluia. Quando a gente vai lendo a palavra de Deus e quando a gente vai entendendo essas situações e o que Deus vem fazendo, a gente fala como Deus é tremendo e como Ele é maravilhoso. Mas você imagina você um profeta que profetiza sobre o Cristo, você não vê o Cristo, mas você confia que Ele virá, e porque você sabe que Ele virá, você é salvo.
Você confia e crê que Ele vai vir e você é salvo por causa disso. Esse povo está tudo aguardando o dia da ressurreição, o dia da volta do Senhor, para se encontrar, para subir junto com a igreja até os céus. Como Deus é maravilhoso, irmãos, porque a justiça que provém de Deus é uma justiça mediante a fé em Jesus. Então, quando Isaías fala, quando Jeremias fala, quando Ezequiel fala, quando Eliseu profetiza, quando Elias profetiza, quando os reis que são santos homens de Deus, como Davi, como Ezequiel, esses homens estão partindo, mas confiando em uma promessa. E olha que interessante, no caso do rei, eles ainda têm uma esperança de que Deus prometeu que viria da onde? Da descendência deles. Você já parou para pensar que Davi sabia que viria da descendência dele aquele que seria o Cristo? Os outros filhos de Davi, os outros que vieram depois, tinham essa noção em seu coração. Muitos deles não viviam de acordo com a palavra, não, mas tinha essa esperança. Você pensa que um filho de um rei, no tempo da antiga aliança, poderia pensar assim, será que sou eu o prometido? Você já parou para pensar que poderia passar pelo coração deles? É um jovem, é uma criança ainda, está pronto para assumir o trono. Tanto é que alguns deles, irmãos, demonstraram isso desde criança. Por exemplo, a história do rei Josias, um menino que assume o trono muito novo e que faz grandes coisas. Mas chega um ponto que decai, chega um ponto que para. Mas Jesus vem e Ele é o prometido e por causa dele todos nós somos salvos. É mediante a fé em Jesus Cristo. Então não tem salvação sem crer em Jesus. Não tem como ser justificado sem crer em Jesus. A justificação vem dele, está nele. A justiça vem de Deus, a justificação vem de Deus através de Jesus Cristo. Por quê? Porque todos pecaram. E Paulo já falou bem isso em todas as classes desde o capítulo 1. E estão destituídos da glória de Deus. Não tem esperança. Mas daí o versículo 24 vem e diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção de Jesus Cristo. Olha que interessante, irmãos. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem glória, não tem graça, não tem nada. Mas todos são justificados gratuitamente. É de graça o que nós recebemos, não é verdade? Mas não que não teve um custo. Porque assim, há um entendimento muitas vezes, eu já falei sobre isso aqui, que a graça é uma graça barata. Porque nós recebemos de graça. Ela é barata porque não nos custou nada, ela é de graça para nós. Mas para Deus custou tudo. Pensa que Deus precisou trabalhar na história e entregar seu filho, derramar sua ira sobre o seu filho, para quê? Para que nós fôssemos justificados. Esse termo jurídico de justificação é o seguinte: nós somos réus, eu já falei sobre isso, nós somos réus e merecemos o castigo, merecemos a morte, o salário do pecado é a morte. Mas vem Jesus e morre no nosso lugar, sem pecado, sem ofensa nenhuma. Ele vem e morre. Por quê? Porque Deus ofereceu Ele como sacrifício. E olha que interessante, nesse texto aqui vai falar uma outra palavra. Primeiro o termo jurídico, justificação. Depois o termo de mercado. Mercado escravocrata, mercado de escravos, que é a redenção. Então, Deus justifica, Deus em Jesus Cristo, Ele por meio de Jesus Cristo, Ele pratica a redenção. Ele nos resgata, Ele nos compra. O que é redenção? O que é redenção? Você já parou para pensar, e a gente já falou sobre isso aqui, o que é a redenção? Redenção é, você é escravo. O ser humano, no jardim do Éden, ele contraiu uma dívida. E se vocês lembram bem a história de Eliseu, que o pastor James leu aqui esse final de semana, da viúva, que
Seu marido morreu e deixou umas dívidas, e por causa dessas dívidas, os credores vieram e queriam levar seus filhos como escravos. Na velha aliança, quando uma pessoa tinha uma dívida e não podia pagar, ela se tornava escravo daquele para quem ela devia. O ser humano, ele contraiu essa dívida lá no Jardim do Éden, ele pecou e ficou devendo. Devendo para quem? Para o diabo? Para quem que o ser humano ficou devendo, irmãos? Quando o homem peca, e eu quero que você pense aí, para quem que o homem ficou devendo quando o homem pecou no jardim? Você sabe? Para quem que o homem deve? Ele deve para Deus. Ele contraiu uma dívida impagável. E essa dívida é o quê? Essa dívida fere a justiça de Deus. Por que fere a justiça de Deus? Alguém vai dizer, não, o homem contraiu uma dívida com Satanás. Não, o homem se tornou escravo do pecado, porque ele contraiu uma dívida contra Deus. Por quê? Porque o pecado e a santidade de Deus não pode conviver. Então o homem está devendo. Por isso que o homem é expulso do jardim. E essa dívida o homem não pode pagar. Se eu não me engano, o Salmo 49 vai dizer assim que o homem mais rico do mundo, o maior fazendeiro, pode vender tudo que tem, mas não consegue pagar o resgate de uma alma. Então o homem é um ser endividado. O homem não tem como pagar a sua dívida. E esse homem endividado, ele é alvo do amor de Deus. Só que Deus tem um problema para resolver. Por quê? Deus ama, mas Deus é justo. Deus ama e Deus é justo, mas Deus não pode negar-se a si mesmo. Aquilo que nós falamos semana passada. Deus não pode negar a sua justiça. Deus precisa ser justo. Ainda que Deus é amor, mas Deus é justo. Então, amor e justiça tem que caminhar junto. Então Deus continua amando o ser humano. Mas aqui a Bíblia vai dizer que ele foi o quê? Ele foi tolerante. Até chegar o grande dia. Que grande dia? O dia que ele ia derramar sua ira para pagar a dívida do ser humano. E quem que ele mandou para pagar a dívida? Olha que interessante, irmãos. Que ninguém pode se gloriar diante da justificação. Por quê? Porque Deus que faz tudo. O homem que faz a dívida. Mas é Deus que resolve o problema. Não tem como alguém falar assim, nossa, olha como eu sou um bom crente. E é interessante que a palavra de Deus vai nos ilustrando e nos mostrando isso. Por quê? Porque nós somos incapazes. E Paulo vai dizer, mediante a lei ninguém pode ser justificado. Até porque a lei é santa. A lei é grande. E nós somos pequenos, nós somos incapazes. O ser humano, ele falhou em cumprir a lei. E não é nem só pelo fato de, eu tenho idade para cumprir a lei. Não, nós já nascemos em pecado. Então, a partir de quando que uma pessoa começa a pecar? Desde sempre. Não é verdade? Como é que eu vou falar assim, não, eu cumpro a lei? Aquele jovem que se aproximou de Jesus e falou assim, bom mestre, o que devo fazer para entrar no reino de Deus? Aí Jesus falou assim, guarda os mandamentos. Aí ele fala assim, não, mas isso aí eu tenho guardado desde a minha meninice. Que tipo? Que arrogância, que soberba. Como uma pessoa fala que guarda os mandamentos desde a sua meninice, desde pequeno? Porque o salmista Davi vai falar no Salmo 51, nasci em pecado e em pecado concebeu-me a minha mãe. Então, desde o nascimento, o ser humano é pecador. O ser humano não consegue pagar a dívida. O ser humano não consegue cumprir a lei. O ser humano não consegue se justificar diante de Deus. Então, Deus tem um problema para resolver. Porque Ele é amor, mas Ele é justo. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus justifica gratuitamente por sua graça. Por meio da redenção. O ser humano tem uma dívida, não consegue pagar e se torna escravo. A dívida nós contraímos com Deus, nós ficamos devendo para Deus. Nos tornamos escravos de quem? Não de Deus. Escravos do pecado. Nós nos tornamos escravos do pecado, porque aquele que é vencido de alguém se torna escravo daquele por quem ele é vencido. Você já parou para pensar que as guerras antigamente
tinha guerra para tomar território. Israel mesmo se tornou escravo do Egito, sem guerra, mas se tornou escravo porque foi habitar lá. E ele sai e ele vai tomando os lugares. E ao invés de matar as pessoas, ele torna aquelas pessoas escravos deles, não é verdade? A maioria das pessoas que Israel manteve ali, manteve como escravo. Por isso que vem Deus e manda a lei para poder o estrangeiro ser bem tratado dentro da nação de Israel. Mas uma guerra em si é para tomar território e tornar o outro escravo. Aquele que é vencido se torna escravo daquele que venceu. E nós fomos vencidos pelo pecado e nos tornamos escravos do pecado. Aí vem Deus, com seu eterno amor e com a sua justiça, que precisa andar junto com o seu amor, Ele gratuitamente, por sua graça, vem e nos redime, Ele nos compra. Você já parou para pensar que Deus comprou nós, pagou a nossa dívida com Ele mesmo? Ele pagou a nossa dívida com Ele mesmo, porque o ser humano gerou um problema para Deus, que Deus ama, mas Deus é justo. Você já parou para pensar como que isso é tremendo, irmãos? Aí Deus, com seu amor, nos resgata, através da redenção que há em Jesus Cristo. Aí agora versículo 25, Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, uma palavra do templo agora. O que é o propiciatório? Propiciatório é aquela tampa que ficava em cima da arca. Ali era onde o sacerdote entrava uma vez por ano e aspergia o sangue sobre aquela tampa. Ele derramava o sangue do cordeiro sobre aquela tampa. E, como eu disse, a palavra toda aponta para Jesus Cristo. E esse sangue desse cordeiro aponta para Jesus Cristo. Mas quando o sumo sacerdote entrava lá e derramava sangue sobre o propiciatório, ele estava apontando para o Cristo. O que tinha dentro da arca? As tábuas da lei. E o que condena o ser humano? A lei. Quando era derramado o sangue sobre a tampa da arca, sobre o propiciatório, Deus não olhava mais para a lei, mas Ele viu o sangue. Quando Ele viu o sangue, Ele estava apontando para Jesus Cristo, que derramaria o seu sangue, se tornaria propiciação. Aquilo, simbolicamente, abrandava a ira de Deus, segurava a ira de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer que Jesus veio na plenitude do tempo, no tempo certo, no momento que Ele precisaria vir, porque essa cerimônia já não existia mais, a arca já não estava mais no templo, e essa ira de Deus já estava chegando no limite. A propiciação, o sangue já não estava mais sendo aspergido sobre o propiciatório, tinha lá a cortina, tinha o véu, mas não tinha presença, não tinha arca, não tinha nada. Tinha o que? No templo tinha pessoas vendendo, comprando e fazendo um sacrifício meia boca, mas o sacrifício do jeito que era, a propiciação não estava acontecendo mais. Por isso, na plenitude do tempo vem Jesus. Agora era o tempo de Ele chegar e se tornar propiciação. O que Jesus faz? Ele abranda a ira de Deus. Ele recebe no seu corpo a ira de Deus. Então Deus ofereceu. Então Deus precisa do sacrifício e é Deus quem oferece. Você já parou para pensar que quando a gente olha assim para a propiciação, para a ira de Deus, parece um Deus pagão? Porque os deuses pagãos, o que acontece? Por exemplo, nos costumes indígenas, as pessoas querem abrandar a ira de Deus, o indígena está lá e tem um problema, não chove. O que eles fazem? Fazem sacrifício, fazem danças, fazem cultos, para quê? Para que a ira dos deuses sejam acalmadas e os deuses derramem chuva. O que as pessoas fazem na virada do ano? Põe flores no mar para abrandar a ira dos deuses e oferece aquilo para Iemanjá. Então quando a gente lê isso aqui, a gente pensa, nossa, parece, né, com as religiões pagãs. Mas só que na religião pagã é o homem que está tentando acalmar e abrandar essa ira. Mas quando se trata do nosso Deus e da religião cristã, é o próprio Deus que está gerando,
que está fazendo, que está sacrificando e que está dando um jeito da sua ira ser derramada, porque Ele é justo e amoroso, e essa ira é derramada sobre o Filho. Você já parou para pensar que você tem amigos, e a gente tem amigos que a gente gosta mesmo, que a gente quer estar próximo, que é mais chegado que um irmão muitas das vezes, mas se esse amigo precisasse que você sacrificasse o seu filho por causa dele, você sacrificaria? Não sacrificaria. E Paulo vai ilustrar isso, se eu não me engano, no capítulo 5 ou no 8, que por um bom pode ser que alguém ouse morrer, mas e por um mal? E quando nós olhamos para essa palavra, no versículo 23, não tem nenhum bom. Todo mundo é mau. E olha no versículo 12, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Versículo 13, sua garganta é um túmulo aberto, com a língua engano, veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos, e não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. É o que Paulo fala do ser humano. Então, quem morre por uma pessoa dessa? Quem oferece a alguém sacrifício? Só um Deus que ama tanto e que quer nos atrair de volta para a sua presença. É diferente de você oferecer alguma coisa para Deus. É Deus que está oferecendo a solução para o nosso pecado. É Deus que está oferecendo a solução para nos atrair de volta para a sua presença. Então nós somos justificados, e eu acredito que quem é justificado e entendeu que é justificado, isso foi feito de uma vez por todas, e a gente não perde isso mais. Alguém perguntou para mim essa semana assim: o que você pensa sobre uma vez salvo, salvo para sempre? Eu penso assim, que se de fato a pessoa conheceu Jesus, se de fato ela ama Jesus, se de fato ela entendeu a palavra, ela é salva para sempre. Mas se ela cai e não volta mais para Deus e vive como se Deus não existisse no mundo, ela nunca conheceu de fato e de verdade. Então, se for olhar assim, uma vez salvo, salvo para sempre, porque se você é salvo de verdade, é salvo de uma vez por todas. Mas se você diz que conhece, porque assim, ó, você já parou para pensar que você aceita Jesus, entrega a sua vida para Jesus, mas Deus conhece o quê? Que está no coração. Deus sabe quando a pessoa entregou a sua vida realmente para Ele. Aí sim o seu nome vai estar escrito no livro. Porque não tem como Deus ficar escrevendo e riscando o nome das pessoas do livro da vida, né? Salvando e desalvando. Não, opa, escreveu o nome aqui do James. Ah não, James pisou no tomate. Aqui. Não, mas ele se arrependeu, voltou. Opa. O nosso Deus conhece o nosso amanhã, irmãos. Ele conhece o nosso coração. Entreguei minha vida para Jesus, ainda que Ele saiba que amanhã eu vou pecar, Ele sabe que o meu coração vai se voltar para Ele. Aleluia. Amanhã mesmo, ou depois da manhã, em algum momento. Então, a justificação é feita de uma vez por todas. Deus pregou, Jesus pregou o escrito de dívida que era contra nós na cruz do Calvário. Então você não deve mais nada. Aleluia. Você já parou para pensar nisso? Glória a Deus. Obrigado. Agora pensa bem, você tem uma dívida no banco de R$1 milhão. Você não tem como pagar. Pode vender uma mulher, os filhos, pode vender todo mundo, mas você não consegue pagar. Como é que você vai pagar essa dívida? Não tem como pagar. Mas daí vem um parente próximo teu e paga essa dívida. Você está falido, não está? Só que agora você está sem dívida, você continua falido. Não é verdade? Tua conta está zerada. Era R$1 milhão que você devia no banco, ele foi lá e depositou R$1 milhão, pagou a dívida. Mas ainda assim você não tem nada. Você continua liso. Eu vi uma hoje que eu achei muito engraçado, que eu sou igual pneu. Quanto mais trabalho, mais liso eu fico. A pessoa pagou a dívida, mas você continua sem nada. Você continua falido. Mas Deus fez diferente, irmãos. Deus, além de pagar a dívida, Ele colocou um crédito na nossa conta. Aleluia. Por isso nós somos justificados. Quando você chegar no tribunal de Cristo, no tribunal do último dia,
vai estar lá, pecador. Olha como você era pecador, hein, cara? Meu Deus. Mas você foi justificado por Jesus. E você tem um crédito aqui ilimitado. Glória a Deus. Pare para pensar que é isso que é a justificação. E a salvação começa pelo processo de justificação, santificação e glorificação. Nós precisamos caminhar agora, depois de justificado, no caminho da santificação. Porque é o que Jesus falou para Pedro: eu vou lavar somente os pés, porque vocês já estão limpos pela palavra. O que nos limpa na caminhada, depois de justificado, é a palavra de Deus. O que faz a gente crescer em fé? Nós somos salvos por meio do quê? Da fé. Então nós precisamos crescer em fé. A nossa fé precisa evoluir, a nossa fé precisa aumentar. Porque quanto mais fé nós temos, mais santificados nós somos. A santificação, irmãos, é o processo no qual nós estamos agora. Justificados nós já fomos. Agora nós estamos sendo santificados. Glória a Deus. Olha como Deus demonstrou a sua justiça a fim de ser justo. Deus não só é justo, mas Ele é justificador. Como que Deus é tão poderoso, né, e tão glorioso, que Ele é justo, Ele é amoroso, mas Ele tem um problema da ira, um problema contra o pecado. Não é contra o ser humano, é contra o pecado. Aí Ele faz tudo isso, manda Jesus, o seu Filho, para morrer, para Ele não só ser justo, mas ser também justificador. Ele que nos justifica. Versículo 27. Olha, Ele é justificador daquele que tem fé em Jesus. Ter fé em Jesus, irmãos, é o meio pelo qual nós somos justificados. Crescer na fé em Jesus é o meio pelo qual nós somos santificados. Chegar até o final com fé em Jesus é o meio pelo qual nós somos glorificados. Pensa que dia glorioso vai ser esse, de estar lá junto com os 24 anciãos, junto com os querubins, junto com os serafins, junto com os 4 seres viventes, junto e vendo ali diante de nós a glória de Deus, a glória do Cristo, e nós cantarmos junto com eles: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Mas olha que interessante, 27, onde está então o motivo de vanglória? Uma versão diz: onde está a jactância? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência da lei? Não, mas no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará o circunciso e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Porque a lei é que nos traz consciência de pecado. Sem consciência de pecado, a lei, irmãos, é como um exame. Você sente uma dor no peito, e você está sempre com essa dor no peito. Aí você vai procurar um médico. Aí o médico vai fazer o quê? Fazer um exame, um raio-x. Sem um raio-x você não tem consciência da doença. Você só tem a dor, mas você não está consciente. Aí o raio-x vai apontar onde está o problema. Só que o raio-x não resolve o meu problema. A consulta com o médico só não resolve o meu problema. Descobrir o que eu tenho não resolve o meu problema. Aí que está a incapacidade da lei. Ela demonstra o quê? Que eu tenho um problema no pulmão, ela demonstra que eu tenho um problema no estômago, ela demonstra que eu tenho um problema no pé, ela demonstra que eu tenho um problema no corpo inteiro, mas ela não resolve o meu problema. A lei é onde a gente consegue enxergar o problema, mas a solução do problema ela também aponta, porque a solução do problema, porque a lei também falou da justificação, falou de Jesus, apontou o caminho. Ela dá o diagnóstico.
Mas a solução só vem através de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Ela demonstra o que nós somos, mas só saber quem eu sou não resolve o problema. Olhar no espelho e ver que eu estou feio não resolve o problema. Se eu não pentear o cabelo, se eu não limpar o dente, se eu não lavar o rosto, só me olhar não vai resolver o problema. E às vezes é desanimador, né, irmãos? Tem gente que olha assim e fala, meu Deus, que bagaceiro que é isso. Aí você olha para o lado e vê a mulher e fala, graças a Deus que Deus já cegou alguém para me enxergar, me alemar e me amar desse jeito. Mas a lei, ela não resolve. Ela aponta onde está, mas resolver só Jesus Cristo. Então a lei não tem como ela ser anulada, porque ela também nos ajuda a enxergar. Você imagina se não dissesse, não toque, não manuseie, não faz isso, não faz aquilo, nós nunca saberíamos, apesar da consciência de erro, nós nunca saberíamos exatamente o que é certo e o que não é certo. Que nem as pessoas pensam que os primatas conquistavam as mulheres com uma porretada na cabeça. Tem lógico um negócio desse, né? Apesar que hoje em dia tem uns que gostam de apanhar, né? Mas, irmãos, a lei demonstra, ela dá o diagnóstico, mas a solução é Senhor Jesus Cristo, é a fé nele, é confiar nele, é acreditar nele. Muitos que viveram debaixo da lei conseguiram enxergar Jesus e crer que ele viria. Nós cremos que ele já veio. Alguns foram salvos olhando para o futuro, nós somos salvos olhando para o passado e esperando o futuro, que Jesus Cristo vai voltar para buscar aqueles que ele justificou pela fé nele. Coloque-se de pé. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Ele é justificador, Ele é justo, Ele demonstrou a sua justiça. Você já parou para pensar quanto amor que esse Deus tem por nós? Ah, irmãos, Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele é amor, mas Ele é um Deus justo. Ele não é só amor e um Deus justo, mas Ele se tornou justificador. Como é lindo entender que você é justificado. Aleluia. Mas qual é o motivo de vanglória? Nenhum. Porque foi Ele que fez tudo. Foi Ele que fez tudo. Foi Ele que preparou. Foi Ele que criou o Cordeiro. Foi Ele que ficou próximo do Cordeiro. Foi Ele que amou o Cordeiro. Mas Ele amou a nós. Ele preparou um meio do seu Filho descer nessa terra e morrer por nós, para que nós voltássemos a ter comunhão com Ele. Aleluia. Esse Deus justo e justificador é um Deus de amor, é um Deus tremendo, é um Deus glorioso, é um Deus fiel, é um Deus único e que nos ama tanto, nos ama tanto. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele justificou, Ele preparou a redenção, Ele nos resgatou do mundo das trevas e do pecado. Ele mandou seu Filho para abrandar a ira, para segurar, aplacar a ira dele, para que nós voltássemos a ter um relacionamento com Ele. Nós só podemos cantar canções ao nome dele, porque Jesus se tornou propício. Porque um dia Ele decidiu nos justificar. Que amor é esse? Que amor é esse? Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por este amor tão lindo e tão grande. Obrigado, Senhor, meu Deus, por essa grandeza, Senhor, e por entendermos quem Tu és. Obrigado porque o Senhor pagou a nossa dívida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deixou com crédito. Não nos deixou, Senhor, meu Deus, com a conta zerada, mas o Senhor nos deixou com crédito. Nós temos crédito no céu. Nós temos crédito contigo, Senhor. Não porque nós somos bons, não porque temos motivo para nos gloriarmos, mas porque o Senhor é justo e justificador. Porque o Senhor é quem preparou a redenção. O Senhor é quem preparou a propiciação. O Senhor é
é que aplacou a ira, o Senhor é que nos resgatou, o Senhor é que nos salvou. Por isso, Senhor, nós te louvamos, por isso nós cantamos a Ti, por isso nós clamamos a Ti, por isso nós oramos, Senhor, e dizemos que Tu és santo, 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 e Tu és o nosso Deus, Tu és o Senhor da nossa vida, e sem Ti nós não somos nada. Obrigado, Senhor, porque nós não somos merecedores, mas o Senhor nos amou. Obrigado, Senhor, porque nós não somos merecedores, mas o Senhor nos perdoou. Obrigado, Senhor, porque nós não somos merecedores, mas o Senhor nos abençoou. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, sobre a Tua igreja. Obrigado porque Tu és Senhor na nossa vida. Pai, nós clamamos a Ti, ajuda-nos a melhorar, santifica-nos a cada dia através da Tua palavra, e que nossa fé venha crescer em Ti, para aquele dia, para permanecer até o fim e recebermos a glorificação. Em nome de Jesus eu oro, Pai, e Te agradeço. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos que amam o Senhor Jesus podem dizer amém. Amém.